Olá, hoje a nossa aula de arte, trazendo novidades, crianças. Novidades com a nossa aula de arte. Olhem só, que imagens lindas! Estão vendo? Nós temos o quê? Mágicos, nós temos palhaços, nós temos equilibristas, nós temos várias pessoas e essas pessoas elas trabalham em algum lugar. Qual será o lugar que essas pessoas trabalham? Em um circo. Né? Elas estão trabalhando em um circo para animar as pessoas que lá vão ver espetáculos maravilhosos. Né? Então, essas pessoas, o lugar que as pessoas das imagens acima estão, lugar que encontramos essas pessoas é o circo, né? E o circo, vocês sabem que ele é um palco arredondado, né? E do lado ficam as cadeiras ou as poltronas, dependendo do circo, né? Porque às vezes tem circo tão famoso que ele é cercado por poltronas e outros são por cadeiras mesmo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a história do circo. Tia Silvanei, e o circo, ele tem uma história? Sim, o circo, ele tem uma história. O circo é um lugar geralmente circular, onde diversos artistas, né, como eu falei para vocês, do palhaço, do mágico, se apresentam fazendo números, né? Esses números são maravilhosos. Os mágicos, eles são ilusionistas, né? Eles iludem, a gente pensa que é verdade, que ele está serrando a pessoa ao meio, que daquela cartola dele está saindo cada coisa, flores, coelho, palhaço, cartas, mas não, né? É uma ilusão de ótica ali da gente, né? Mas é maravilhoso. É um espetáculo de encher os olhos, né? Que são apresentados. O palco em que eles se apresentam é chamado de picadeiro, né? Onde tem aquele círculo, onde vem aquelas apresentações, aqueles palhaços fazendo graça, onde todos aqueles artistas se apresentam, é chamado de picadeiro, certo? Em volta desse picadeiro existem arquibancadas, muitos são cadeiras, né, poltronas, dependendo do circo. O circo do Marco Frota, eu acho que deve ser aquelas cadeiras bem confortáveis. Não sei, nunca vi. Para falar a verdade, crianças, eu nunca fui a um circo. Fui, só nesse cirquinho daqui perto aqui da minha casa, sabe? Que assim, não era nem cadeiras, era mesmo uns pauzinhos que tinha, né? Que a gente sentava nele morrendo de medo de arrancar. Mas era legal, os palhaços faziam a gente rir. Acho que circo eu ia mais por conta dos palhaços. Isso é quando eu era bem pequena. Eu acho que vocês também gostam mais daqueles parques, né? Que tem montanhas russas, aqueles parques que tem lá no Iguatemi, né? Então os circos ficam assim, eu acho que numa escala de 0 a 10, acho que ficam em 8? Não sei. Mas também eu nunca fui no parque daquele também não, sabe? Pois é. Então, vamos voltando aqui para o nosso conteúdo. Então aquele é chamado de picadeiro. Em volta fica, né? Em volta do picadeiro. Existem arquibancadas para o público se sentar e assistir ao espetáculo. Assim, os números, ou seja, as pequenas cenas, como as apresentações, né, mostram malabarismo, palhaço, músicos, bonecos e vários, contorcionistas, aquelas danças do tecido, né, aquelas pessoas que vão, quando chega lá em cima faz, que a gente pensa que vai cair no tecido. Não, elas já são treinadas, muitos e muito tempo, né, elas fazem aquelas manobras naquele tecido. Então, são tudo ali ensaiado e muito bem ensaiado, né? Você já pensou em como surgiu o circo? Vocês pensaram em como surgiu? Será que foi só com 2 palhaços no meio da rua fazendo graça? Ou com um mágico tirando flores de dentro de uma cartola? Bem, não se sabe ao certo a origem do circo,
pois as diversas atrações que fazem parte do espetáculo que conhecemos hoje surgiram em diferentes lugares do mundo. Alguns estudiosos dizem que as primeiras atrações do circo foi no Oriente. Aconteceram na China. Os nobres ficavam encantados com as apresentações dos contorcionistas e dos equilibristas. Já as primeiras apresentações de circo no Ocidente aconteceram em Roma. Então, dizem, né, que foram nesses dois lugares, a China, que foi no Oriente, e a Roma, no Ocidente. Não se sabe bem como foi isso, não. Com as apresentações artísticas, né, e com os shows com os animais exóticos. Em Roma, aconteciam muitas as apresentações com os animais exóticos nesse tempo. Já na China, acontecia com os contorcionistas, né, as pessoas fazendo os shows equilibristas, né, se equilibrando. Então, isso chamou muito a atenção. Hoje, a atualização, a utilização de animais em circo é proibida em vários países. Já no Brasil, ocorre apenas em alguns estados, né? Tem uma lei que não pode maltratar animal. E pelo conselho aí, que disseram, né, que em alguns circos estavam maltratando esses animais. Eu não discordo deles, criança, porque vocês imaginam. Vocês sabem o tamanho do elefante, enorme, né? Pesado, gordo, para ficar se equilibrando em cima de uma bolinha daquela, o bichinho penou. Mas penou bastante. Então, para ensinar a esse elefante ficar em cima daquela bolinha, eu acho que o bichinho apanhou muito, não é? Eu acho que ele sofreu bastante. Então, hoje em dia, tem alguns circos, né? O Circo de Soleil é um deles que não aceitam, não de jeito nenhum, não existe mais animais em suas apresentações. Eles até trocaram as suas apresentações, deixa eu ver se eu lembro, pelos aquelas danças dos tecidos lá, né? E mais à frente nós vamos ver isso. Aquelas danças que eles fazem com os tecidos, que os tecidos têm que ser de liganete, que é para a pessoa enrolar na perna e fazer aquele negócio, né? Voltando aqui para o nosso circo. Aí também tinha aquele leão. Lembram do leão que passava dentro daquela círculo de fogo? Que se você assistir algum filme, você lembra? O leão tinha que passar por dentro daquela roda de fogo. Eu acho que ali os cabelos do bichinho saíam tudo chamuscado de fogo. Para ele conseguir fazer isso, ele sofreu bastante. Então, para conseguir ensinar a fazer isso, eles sofriam muito. Então, nos circos foram proibidas essas apresentações. Não existe mais. Abolido do circo. No livro de vocês está falando que os animais, não em alguns estados, outros estados ainda acontecem essas apresentações, acontecem ainda as focas, tem as focas, né? Mas essas apresentações aqui de leão, de elefante, mesmo com treinadores aptos a fazer isso, não existem mais. Só em alguns estados do Brasil, ok? Qual é a origem do circo? Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos. Quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte, né? Há pelo menos 4.000 anos. Mas o circo, como conhecemos hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. O primeiro a se tornar famoso foi o Circo Maximus, que teria sido inaugurado no século 6 a.C., com capacidade de 150 mil pessoas. A atração principal eram as corridas de carruagem. Eles adoravam colocar as corridas de carruagem e o público
ficarem assistindo, né, como passam aí nos filmes, aquelas ali foram as primeiras aparições do circo. Isso antes de Cristo. Com o tempo, foi acrescentada as lutas, né, dos gladiadores. Os gladiadores começavam a lutar e para eles era um circo aquilo ali. As apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, como o engolidor de fogo, né, que chamava engolidor de fogo, só que não. Aquilo ali a gente sabe muito bem que veio, o tempo foi passando, a gente sabe que ali é uma tocha que ele cospe alguma coisa e sai, o fogo cresce, né? Essa lenda aí já foi bem batida nos nossos tempos. Mas lá no Império Romano acontecia muitos esses episódios e as pessoas enchiam os olhos de glamour, né? Então foram vindo e chegaram ao Brasil com essas apresentações. E aqui chegou ao Brasil e se modificou, foram se adaptando, né? Aí vieram os personagens, como os mágicos, que lá não existia. Existia só os animais exóticos, os gladiadores, os passeios de carruagem, né? Aquelas corridas de carruagem. Aí aqui eles começaram a mudar esse lema. Os mágicos, eles realizavam diversos truques no circo, né? Faziam pessoas desaparecerem, tiraram folhas, como eu disse para vocês, e tecidos coloridos das cartolas, e muitas outras coisas impressionantes. Eles eram chamados, esses artistas de ilusionistas, né? Porque eles eram, tipo assim, vendedor de ilusões, pois nos faziam acreditar naquilo que não era verdade, que não estava acontecendo, né? Mas que encantava e enchia os olhos das pessoas que ali estavam pagando para assistir aquela apresentação. E quando os truques não davam certo, as pessoas até se revoltavam, né? Hoje em dia acho que não. Se tem algum circo, acho que todo circo funciona direitinho, porque são muitos e muitos treinos, né? Palhaço. Palhaço é a alegria do circo. Acho que a maioria das crianças vão ao circo para ver e ouvir o palhaço fazer graça, né? É um personagem responsável por fazer o público rir. Ele pode ser a atração principal do espetáculo. Muitos circos deixam o palhaço por último, né? A sua apresentação principal para tipo assim, prender o público até o final. E muitos não. Muitos já colocam ele nos dois tempos, no começo, na apresentação e no final, né? Mas ele é responsável por fazer as pessoas rir. Ele pode ser a atração principal, como eu já disse para vocês, e pode atuar para distrair o público. Enquanto acontece as trocas de cenário, né? Para ter uma distraçãozinha assim, enquanto eu troco um cenário daqui, outro dali, para entrar outra, preparar enquanto o mágico está se preparando, ou enquanto outra atração, uma arabalista está se preparando, eu coloco lá o palhaço, que é para distrair o público, para não ficar naquela espera ansiosa. Ele pode se apresentar ao público maquiado e com figurino, ou pode apresentar-se apenas com um nariz vermelho, ficava a critério de cada palhaço. O palhaço muitas vezes era tipo assim um malabarista, né? Ele fazia de tudo, certo? E no livro de vocês aí, tem mão na massa para vocês realizar um pequeno trabalhinho. Fazer uma peruca de palhaço com papel crepom e utilize-a para fazer algumas palhaçadas com a turma de forma mais engraçada. Tia, mas eu não estou na escola, não tem problema. Você faz sua peruca, você bate a foto, envia para a tia Silvaneia avaliar como ficou o seu trabalho. Tá legal? A peruca pode ser, se você for lá no YouTube ou no Google, você coloca assim, como se faz peruca de palhaço. O modo mais fácil que eu já pesquisei, já encontrei, foi essas pessoas que vendem limão, né? Cada bichinho daquele você amarra um fitilhozinho de crepom, mas o crepom eu acho que ele não fica legal, porque ele rasga facilmente.
Você coloca o TNT, faz as tirinhas de TNT. E ela irá ficar bem cheia. Depois você coloca o nariz vermelho e se caracteriza de palhaço. Nós temos aí um palhaço, né, que é muito famoso. Os palhaços são conhecidos há milhares de anos, mas nem sempre atuaram em circo. Esse palhaço aí, ele é Arlequim. É um tipo de palhaço muito famoso. Ele teve sua origem na comédia dell'arte. A comédia dell'arte é um tipo de teatro que surgiu por volta de 1500 na Itália. Alguns personagens dizem que esse teatro fazia uso de máscaras, né? Eles não gostavam de se pintar, eles usavam máscara. Até hoje tem baile por aí de máscara, né? Tem o carnaval que se usa máscara, acho que veio desse palhaço aí, né? O palhaço dessa comédia aí, desse teatro aí. Eles cobriam totalmente o rosto, né? Nas ruas, eles faziam essas apresentações nas ruas e praças. É a comédia dell'arte. Era de origem da Itália, certo? Quando tudo aconteceu lá. E esse palhaço, ele ficou muito famoso. Vocês observem bem o detalhe da roupa, né? Porque pode ser questão de prova, tá bom? Eu gosto sempre de dar assim uns explicadinhos assim, umas dicas, certo? Olha, observe o nome dele e observe uma coisa muito importante na tela desse palhaço, que essa tela, ela usava a arte do óleo também, que vem lá do Van Gogh. Lembra do Van Gogh? Que ele passava óleo em suas telas, pois esse detalhe também existia nessa tela aí desse palhaço, Arlequim, né? Para saber mais, a história da comédia dell'arte tinha texto escrito, porém os artistas improvisavam a cena com base no roteiro da praça. Às vezes era assim, às vezes eles chegavam numa praça, eles tinham o texto já. Só que chegavam naquela praça e não era nada daquilo que tinha no texto, né, no escrito. Então o que acontecia? Poxa, como é que eu vou fazer isso aqui que está dizendo que tem um banco, a praça não tem um banco? Ou então como é que eu vou fazer isso aqui se no roteiro tem que ter uma árvore com tal flor se não tem a árvore? Então eles começavam a improvisar a cena, com base no local que eles iam apresentar essas peças, né? Mostrar a sua história. E era mostrada a história de dois jovens apaixonados que queriam se casar, porém um velho queria evitar a união do casal e arranjavam outros noivos para a moça. Os empregados do casal apaixonados faziam uma série de trabalhadores para ajudar os namorados. É uma história muito bonita. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão olhar essa história desse palhaço aí. A história real era essa. Quando chegava na praça não existia nada do que tinha no script, no que estava lá, né, no roteiro. Eles começaram a criar, a improvisar. No livro de vocês também tem a carteirinha de identificação de um palhaço, né? Ou seja, agora que você já conhece a história do palhaço, está na hora de dar vida ao seu palhaço, já que você também já fez a sua peruca. Não precisa, gente, fazer uma peruca igual essa daí que tá aí, não. Eu tirei essa daí da internet, não para vocês olharem a peruca, não. Porque eu achei esse palhaço tão bonitinho. Vocês fazem uma peruca simples, tá bom? Vocês criam a peruca de vocês, a maquiagem, e aí fazem essa carteirinha aí que tem no livro de vocês. Com o nome, tá bom? E a palhaçada que faz. Você bota aí qual é a palhaçada que você faz. E aqui eu termino a nossa aula de arte, tá bom? Deixando para vocês a peruca do palhaço, né? Vocês irão tentar fazer, né? Não precisa ser daquele modelo, uma perucazinha simples. A touquinha dos limões é a mais simples que tem.
Se amarra em cada buraquinho daquela touquinha, você corta em tirinhas o TNT, pode ser tirinhas de cores diversas, e vai amarrando. Ela fica bem cheia. Depois você se caracteriza, bate uma foto, manda para a tia Silvanei, que isso aí vale. Todo mundo me pergunta, tia Silvanei, essas questões que tem no livro, que a senhora pede, como a do, vocês lembram do porco-espinho? Vale como nota? Gente, tudo que se pede no livro, tudo que eu peço, é nota de MA. O que é nota de MA? Nota de participação. Se vocês mandam, é 10. Se vocês não mandam, se são 3, a gente soma, divide por 3. Se são 2, soma, divide por 2. Se são nenhuma, eu tenho que passar para os coordenadores que me mandaram. Então, se estão pedindo, se eu estou pedindo, gente, é porque vale nota. Não, a gente não pede nada sem valer nota, não. Tudo que nós pudermos para ajudar na pontuação de vocês, tudo que nós pudermos fazer, a gente faz para ajudar na pontuação. Quanto mais coisa, mais pontos vocês ganham. Eu tenho uma aluna, a Lohane, que a mãe dela sempre me pergunta, tia, vale nota? Vale. Tudo vale nota, gente, tá bom? Tudo. Um simples coisinha vale nota, ok? Tia, eu não fiz o porco-espinho, posso fazer ainda? Não, porque a nota do segundo bimestre já está fechada. Todas as MA já estão feitas. As notas parciais não sou eu que faço, são os coordenadores, as bimestrais também, só que eu só faço as notas de MAs, aquelas que vocês me dão, que são o do livro, e esses trabalhinhos que eu peço, tá bom? Então, a partir de agora, vamos tentar, né, fazer, colocar lá os trabalhinhos, tudo que vocês mandam conta ponto. E ponto sempre é bom a gente ter. É melhor ter do que tirar, tá bom? Então, gente, fiquem aí com a nossa origem